Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou dividir em duas partes, então vão ser dois vídeos, porque o objetivo aqui é mostrar na prática as ofertas públicas de ações ou de fundos imobiliários. Eu vou utilizar os fundos imobiliários, mas as regras valem para os dois modelos. Então vão ser dois vídeos. Nesse vídeo de agora eu vou explicar para vocês como é que funciona a oferta pública, como é que funcionam os rateios linear proporcional, quais são os riscos da operação de rateio, que se diz, e aí tem um outro vídeo que é como fazer o pedido na prática. Qual opção? Normalmente quando eu vou fazer um pedido de oferta pública eu tenho três opções ali. Qual daquelas opções eu devo selecionar e qual a diferença entre essas opções? Se você quiser seguir já para outro vídeo, eu vou botar um card aqui em algum lugar, tá? E aí você pode clicar e já pode seguir para o segundo vídeo. Vou liberar os dois vídeos ao mesmo tempo para poder ter esse loop entre um vídeo e outro. Então, no vídeo de agora, eu quero explicar um pouquinho sobre essa questão das ofertas públicas, como que funcionam os rateios, quais são os riscos, e fica comigo até o final, porque tem um risco que é muito importante, que pode te cobrar um juro de 1% ao dia. É isso mesmo, 1% ao dia. Então, você tem que ter muito cuidado com como você vai fazer essa operação e esse pedido. O que é uma oferta pública? A oferta pública é quando um fundo vai a público tentar captar dinheiro de mais investidores, no que nós chamamos de uma emissão do tipo 400, porque segue a regra da instrução CVM número 400. Quando ele faz isso, ele vai buscar o dinheiro desses investidores para poder fazer os seus investimentos posteriormente. Nós temos dois tipos de oferta, que é a 476, que é uma oferta restrita, voltada para o investidor profissional e qualificado. Normalmente, a maioria dos investidores não consegue participar, a não ser pelo direito de preferência, e a oferta 400, que aí sim eu consigo participar, independentemente de ser cotista ou não, do direito de preferência ou não. O objetivo aqui não é tratar sobre os direitos de preferência, mas sim sobre essa questão da oferta pública. No atual momento, nós estamos em fevereiro de 2021, nós estamos com ofertas públicas de CVBI e BARI 11, nós tivemos recentemente BTAL, que movimentou muito o mercado, e com certeza teremos muitas outras ofertas públicas. Então é muito importante você conhecer essas regrinhas para você não entrar numa roubada e não ter perdas financeiras consideráveis. Quando um fundo faz uma oferta pública, ele define um número X de cotas que ele vai emitir. Um exemplo, 1 milhão de cotas, tá? E ali ele pode ter um adicional de um lote adicional, né, que nós chamamos de 20%, mas vamos pensar no 1 milhão de cotas. Quando tem um excesso de pedidos, ou seja, 2 milhões de cotas, o fundo tem que dar uma forma de ratear essas cotas entre os investidores que pediram para poder atender a cada um desses cotistas. Tem duas formas principais de fazer esse rateio. É o chamado rateio linear e o rateio proporcional. Tá? Vamos começar pelo rateio linear. O rateio linear funciona da seguinte forma: eu tento atender todos os cotistas de uma forma linear, ou seja, de uma forma semelhante. Eu vou definir uma quantidade de cotas que cada um vai conseguir receber em razão daquele montante, e aí eu vou dar essas cotas para quem pediu. Digamos que numa oferta de 1 milhão de cotas, tivemos 2 milhões de pedidos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais ou menos assim para ser bem simples de vocês poderem entender. Eu vou pegar todos os cotistas que pediram as cotas, tá? E aí nós vamos ter cotistas investidores, né, que pediram 10 cotas, investidores pediram 50 cotas, investidores pediram 100, 1.000, 2.000, 10.000 cotas. Eu vou pegar e vou começar a distribuir uma cota para cada cotista. Então, uma cota para o cotista A, uma cota para o cotista B, uma cota para o cotista C e assim por diante. Distribuir uma cota para cada um, eu volto para o cotista A, uma cota, uma cota, uma cota, uma cota, uma cota. Volto para o cotista A. Até que eu atenda totalmente um desses cotistas. Esse cotista sai desse grupo e eu continuo seguindo e vou tirando os cotistas do grupo na medida que a quantidade de cotas que eles pediram foi atendida. Tá? Obviamente, não é feito assim, né, gente? Tem um algoritmo que vai fazer esse cálculo e bem rapidinho ele vai pegar e vai definir. Qual que é o objetivo do rateio linear? É que você seja atendido na medida de forma muito igual, muito linearmente, né, a todos os cotistas. E você não tente operar rateio, que é o que nós vamos comentar do rateio proporcional. Por quê? Porque o operar rateio há um risco muito grande e muitos investidores acabam perdendo uma quantidade razoável de dinheiro em razão disso. Quando eu tenho o rateio linear, e isso vai estar explicado lá no prospecto, eu não devo pedir mais do que eu quero.
porque eu não sei quanto que vai ser atendido dentro desse rateio linear, e aí posso alcançar justamente essa quantidade que eu quero. Para complementar um pouco essa explicação, nós temos que ir agora para o rateio proporcional, para conseguir ver a diferença. O que é o rateio proporcional? O rateio proporcional é no nosso mesmo exemplo. Eu estou emitindo 1 milhão de cotas, eu tive 2 milhões de pedido. Bem, é 50% do rateio. Se você pediu 100 cotas, você vai ganhar 50. Se você pediu 1.000, você vai ganhar 500. Se você pediu 2.000, você vai ganhar 1.000. Se eu tivesse no rateio linear, de repente se eu tivesse pedido 100, eu teria ganho 100. Se eu tivesse pedido 1.000, eu teria ganho 1.000. Mas se eu tivesse pedido, por exemplo, 2.000, poderia ser que eu tivesse ganho só 1.000. Ou se eu tivesse, por exemplo, pedido 10.000, poderia ser que eu tivesse ganho só 1.000. Ou seja, o rateio ele pode ser muito maior do que aquela proporção. E aí, por isso, no rateio linear, eu tenho que pedir exatamente o que eu quero. O ideal é que, na verdade, nos dois se peça exatamente o que você quer. No rateio proporcional, eu tenho essa proporcionalidade entre o que foi demandado e o que foi ofertado, e é isso que você vai ser atendido. Tá? Aí, o que nós temos normalmente na prática? Os investidores, está muito forte o movimento de IPO, muitos IPOs, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, eles sabem que tem rateio, muitas vezes até o amigo informa, vai ter rateio, já pede mais do que você quer, o investidor vai lá e pede mais do que quer. Então ele quer, por exemplo, 500 cotas, ele pede 2.000, que acha que vai ter um rateio de 25%. Pediu 2.000, teve um rateio de 25%, ganhou 500 cotas. Pediu 2.000, teve um rateio de 10%, ganhou 200 cotas apenas. Qual que é o risco de eu pedir a mais do que eu quero? Eu ser atendido. Tá? Isso é um risco assim que eu levanto, sempre explico muito para os meus assinantes, sempre explico muito para os investidores. É você ser atendido a mais do que você quer e não ter condições de pagar. Por que isso? Porque se você pedir mais do que você quer, tá? Então digamos que você peça 1.000, aí você só quer 500 e você é atendido em 1.000, você vai ter que pagar essas 1.000. Tá? Aí você diz assim, Rodrigo, mas aí é só eu vender o excedente. É perfeito, é só você vender o excedente. O problema é que numa oferta pública, eu tenho um tempo até que essas cotas sejam liberadas para negociação. Eu adquiro as cotas na oferta pública, mas depois eu tenho que esperar o encerramento da oferta pública. Tá? Se já é um fundo que está rodando, eu preciso esperar a distribuição proporcional de rendimento. Se não é um fundo que está rodando, não precisa esperar. Então, normalmente, depois do encerramento, eu já consigo liberar as cotas, mas se é um fundo que já está rodando, eu tenho que ainda esperar isso, para daí ter a liberação das cotas para negociação. Entre eu pagar essas cotas e eu poder negociá-las no mercado, pode ser que eu leve até uns 45 dias, tá? Com essa operação. Se eu não tenho dinheiro para pagar essa oferta pública, esse pedido da oferta pública que eu fiz, eu vou ficar negativo na corretora. Aí eu vou poder, de repente, vender alguma coisa que eu tenho para pagar, ou se eu não tiver, eu vou ficar negativo. E como é que corrige esse saldo negativo? 1% ao dia. A corretora te cobra uma multa de 1% ao dia do que você pediu. Então você já imaginou, você pediu 100.000, você só tinha 50.000, você ficou 50.000 negativo, você vai todo dia comer R$500 até chegar no 45º dia, você vai ter que liquidar toda a sua posição para pagar tudo que você o excedente que você comprou e a multa que você acabou gerando. Por isso é tão importante você ter cuidado com essa ideia de operar rateio. E aí o que me preocupa e por que eu estou fazendo esse vídeo? Para tentar alertar vocês, tá? É um vídeo realmente bem específico, mas é um vídeo muito importante. Por isso, se você não está inscrito no canal, se você tem algum amigo que investe, que tem entrado em IPO, compartilha com ele esse vídeo, porque ele é realmente muito importante, porque é um aviso em que eu já vi muita gente perder dinheiro nesse tipo de operação. Que é o quê? Roda num grupo de WhatsApp dizendo que a emissão X vai ter 5% de rateio. Aí o investidor vai lá e pede 1.000 cotas porque ele quer ganhar 50, ele quer ganhar 100. E aí ele tem que pagar por 400 e ele não consegue pagar por 400. Então, você tem todo esse risco. Então, esse é o que eu queria mostrar hoje para vocês sobre a questão do operar rateio e das ofertas públicas. Um pouquinho sobre oferta pública a mais, tá? Não deixe de ler o prospecto, ou não deixe de ver pelo menos um research que esteja fazendo essa análise. E aí, lá na oferta pública, quando eu estiver pedindo na corretora, eu tenho normalmente 3 opções. Eu vou mostrar no outro vídeo
qual é a diferença dessas opções na prática para que você possa saber escolher, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, nos vemos no canal.